Olá, sou Vasco Câmara. Olá, sou Alexandra Prado Coelho. Estamos no escuro. Nosso podcast sobre cinema e outras coisas. Estamos com o PREC. O PREC, hoje, outras coisas, é o período revolucionário. Não é o PREC, é o pós-revolução. É o período que apanha aqui no início dos anos 80 as FP25. E o filme Projeto Global, do Ivo Ferreira, que estreia esta semana, é sobre essa... Não leves nem gravador, nem câmara. É sobre as Forças Populares 25 de Abril. Estamos em 1980. Já não há guerra colonial, não há fascismo. Nem sequer há revolução. Os gajos estão a preparar um autêntico saco ao paiol. Vai ser a extrema-direita com o arsenal do seu lado. Eles têm todo o apoio interno. Eles são um exército. E nós estamos aqui. Eu também disse que estamos sobre o PREC porque neste momento ainda decorre na Cinemateca. Está a chegar ao fim toda uma semana de evocação de um grande documentário sobre um período específico de Portugal, que é o filme o Torre Bela. A propósito da edição em DVD, uma edição magnífica de um filme sobre aquele momento da história portuguesa em que as coisas se radicalizaram e que um grupo de camponeses ocupou uma herdade dos duques de Lafões. Acho curioso esta coincidência desta semana a Cinemateca estar nesta evocação desse trabalho de memória e estrear-se um filme do Ivo Ferreira, que também faz parte da nossa memória coletiva, aquilo que lá se conta. Sim, o que acontece aqui é olhar para um período, quer dizer, o próprio Ivo. Eu entrevistei o Ivo Ferreira, Janizau, que é a atriz principal, e o Francisco Bairrão Ruivo, que é o autor de um livro que sai agora também, simultâneo com o filme, e que é uma investigação histórica, portanto, um trabalho de historiador sobre as FP25, sendo que o filme, obviamente, é uma obra de ficção e é inspirado nas histórias que o livro conta e em histórias que o próprio Ivo foi recolhendo também em conversas com os operacionais que fizeram parte deste grupo terrorista de extrema esquerda que nasceu em 1980 em Portugal. Mas por opção do realizador, as histórias as pessoas não são identificadas, quer dizer, nós não conseguimos fazer uma relação direta entre personagens do filme e há momentos históricos, sim, que são conhecidos e que estão no filme. Há um conclave, que é um momento em que eles reúnem todos os operacionais, por exemplo, sabe-se, conhece bem que foi uma coisa que existiu na realidade, mas vários dos atentados, algumas coisas, mas essa relação direta entre as duas coisas não está lá e não está lá porque o Ivo Ferreira não quis fazer essa, não é uma transposição do livro para a ficção. Ou seja, de certa maneira o filme torna-se algo mais abstrato, torna-se quase um thriller, não é? Isto é, no fundo é quase um protótipo. O que aconteceu em Portugal, como o que aconteceu em Itália com as Brigadas Vermelhas, o que aconteceu na Alemanha com o Baader-Meinhof. Ou seja, o filme tem essa espécie, ou seja, obedece a essa espécie de... Sim, e eles, aliás, dizem que se inspiraram bastante nisso, ou seja, andaram a ler, andaram a estudar todos esses movimentos, muitos dos quais começaram nos anos 70, portanto uma década antes. Alguns prolongaram-se até ao início dos anos 80. Eles falam do IRA, na Irlanda do Norte, da ETA no País Basco, que tinham características diferentes porque eram movimentos separatistas, portanto ligados a territórios. Mas sim, as Brigadas Vermelhas, os Baader-Meinhof, etc., fazem parte deste imaginário, não é? Sendo que o que aconteceu em Portugal foi um fenómeno um bocadinho tardio, que quando as FP25 aparecem, e depois há toda uma explicação que o livro do Bairrão Ruivo estabelece, ou seja, ele diz que não conseguiu centrar-se nas FP25 sem ir atrás, não é? E sem fazer o historial para trás, para perceber de onde é que vem, não é? Como é que surgem estas pessoas e este movimento numa altura em que parece que o país já ultrapassou, já foi o 25 de novembro, enfim, as pessoas já estariam numa espécie de caminhada para a União Europeia, para a Comunidade Económica Europeia na altura, portanto já haveria uma certa pacificação, uma certa
seria o pós-revolução, já uma acalmia. E, no entanto, aparecem de repente estas brigadas, as FP25, com atentados, com violência, aparentemente a querer puxar por uma revolta popular, por uma indignação, por um sentimento de injustiça que pairaria no ar ainda, e que eles acharam que conseguiriam mobilizar as massas trabalhadoras para se juntarem a eles, e foi completamente um erro de cálculo, porque já não era o tempo, já estavam completamente fora do tempo. Eles eram um grupo que conseguiram provocar bastantes estragos em atentados com bastante impacto, mas eram umas centenas de pessoas, talvez 2 centenas no máximo, não é? É curioso porque estás a falar disso e eu estou-me a lembrar do final do Torre Bela. O Torre Bela é o documentário de um alemão, Thomas Arlen, que chegou a Portugal na altura do 11 de março, portanto, ou seja, quando houve a tentativa de golpe mais conservadora e que desencadeou, pelo que teve como efeito, precisamente o oposto, de extremar ainda mais o país e, digamos, na parte mais radical de esquerda. E o filme é rodado, ele foi imediatamente para Torre Bela, que é ali na zona da Zambuja, e o filme é rodado ao longo desse ano. E o filme termina, portanto, algures em novembro ou dezembro de 1965, com uma legenda que diz: e a Revolução terminou. Ou seja, em 1975, aquilo que era para ele era a Revolução, ou seja, que era o que ele chamava o período de revolta pura, quando as pessoas tomavam posse da palavra, coisa que nunca tinham tido, porque tinham estado num regime ditatorial, e em que essa revolta era perfeitamente incontrolável por nenhum partido político. Os partidos não conseguiam controlar. O próprio Conselho da Revolução, na altura, não sabia bem o que fazer, porque com a revolta que estava, com a ocupação que estava a acontecer na herdade. E, portanto, isso é como se para o Thomas Arlen a revolução é de facto um fogo muito rápido e que é preciso estar lá para o apanhar, e que extingue-se. E, portanto, ele remata o seu filme em 75, que a revolução já tinha acabado, ou seja, a democracia, enfim, ia tomar conta da história. Pronto. Mas nós tínhamos tido o PRPBR, que eram as Brigadas Revolucionárias, com o Carlos Antunes e Isabel do Carmo, num período anterior, e esses, entretanto, foram desmantelados e estavam presos, os 2 dirigentes estavam presos, e, portanto, quando as FP25, que vêm desse lado, não é, que nascem daí, mas em relação às quais o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo se demarcaram, o caminho da violência eles não o aprovavam, mas o que acontece é que realmente nós interrogamos-nos como é que estas pessoas naquele período acreditaram que aquele era o caminho a seguir. E eu acho que o filme é interessante porque nos coloca perante isso, ou seja, nós acompanhamos um grupo de operacionais, acompanhamos sobretudo a personagem, a Rosa é a personagem que a Janizao faz, acaba por ser a personagem principal, mas há outros operacionais cujas histórias nós vamos acompanhando. Mas como diz o Ivo Ferreira na conversa que eu tive com ele, eu tinha tido essa sensação quando vi o filme e depois ele verbaliza isso e eu percebi a ideia que é: não nos é dado uma grande contextualização, quer dizer, é-nos dada informação ao longo do filme, vamos percebendo uma série de coisas. Há até um momento em que o inspetor-chefe, por causa da morte de um dos operacionais, faz uma espécie de resumo de quem é este grupo, mas ao mesmo tempo, como diz o Ivo, nós parece que entramos num comboio em andamento e apanhamos ali um bocado da vida daquelas pessoas e depois saímos com o comboio ainda em andamento, ou seja, aquilo continua e não nos é dada toda a informação. Mas será que nos é dada, por exemplo, na série de televisão que vai ser feita? Não sei, provavelmente vai-se mais a fundo, mas eu acho que o que o realizador quis, se eu interpretei bem o que ele me explicou, não é explicar as motivações de cada uma daquelas pessoas, é um bocado... Mas a própria dinâmica, o próprio movimento, é engraçado isso que estás a dizer, porque quando eu saí do filme, quando vi o filme, o que eu gosto no filme é, eu acho que a maneira como o realizador filma as mortes, define o cinema dele, define ser um bom realizador. Eu acho que ele filma bem as mortes. E a dinâmica, essa dinâmica de morte e assassinato a instalar-se. É por isso que essa ideia do comboio em andamento tem a ver com isso. E o filme lembrou-me muito, por exemplo, as mortes nos filmes do Jean-Pierre Melville. E também era assim, ou seja, uma espécie de tragédia imparável, que nada consegue, digamos, impedir, e em que a própria individualidade das pessoas ou as histórias delas são levadas por esse comboio. É engraçado isso. Sim, porque no início tu consegues perceber que há ali motivações políticas, ou seja, há
essa sensação esse sentimento de injustiça, os trabalhadores, há uma cena em que se vê protestos de populares, ou seja, é toda essa ideia de que aquelas pessoas ainda acreditariam que o povo se ia juntar a elas, faz algum sentido no início. E depois aquilo realmente ganha enfim, há uma atrapalhação também, não é? Prática nas próprias ações, quer dizer, eles acabam por ser apanhados, cometem erros, e a certa altura aquilo já não tem grande saída, mas eles continuam porque começa a haver uma espécie de razões práticas para continuar a assaltar bancos, a recolher, como eles diziam, recuperação de fundos, que no fundo era roubar dinheiro, porque esse dinheiro era necessário para manter aquela máquina em funcionamento, ou seja, havia famílias de pessoas que tinham sido presas ou que tinham sido mortas, de operacionais, portanto era preciso apoiar essas pessoas, continuar a ajudá-las, havia pessoas na clandestinidade, portanto esse dinheiro era necessário e a certa altura aquilo perde o lado político, não é? E torna-se uma máquina que está em andamento e que eles têm que ir alimentando com uma violência crescente e confrontando-se muitas vezes nas suas ações com a rejeição do povo que eles queriam defender e ajudar, não é? Portanto, mas nós nunca mergulhamos muito profundamente. Nós percebemos no caso da Rosa, por exemplo, percebemos que aquilo ela vai-se questionando cada vez mais, não é? Quer dizer, as coisas vão se tornando crescentemente difíceis de gerir, mas ao mesmo tempo também não mergulhamos muito, não há longas conversas sobre as razões porque estão ali ou porque não estão ou porque não querem deixar de estar, não é? Acho que eles evitam um bocadinho isso. Antes da conversa com eles, eu tive algumas questões, colocaram-se-me algumas questões, porque, é assim, isto é um assunto que continua a ser bastante difícil, ou seja, nós, de abordar, como sociedade, ainda não o abordámos completamente. O Barrão Ruivo dizia precisamente isso. Não é fácil encontrar... falta reunir informação, faltam bocados nestas histórias, não é? Apesar de alguns operacionais contarem as suas histórias, mas há outros que se calam e mesmo os que contam, não contam tudo. E mesmo entre eles parece que há coisas que eles não sabem uns dos outros, porque nunca quiseram saber, nunca quiseram contar, até na altura para se protegerem e depois porque, enfim, ficou assim. Mas pronto, temos alguma dificuldade em olhar para este período. O Barrão Ruivo diz que uma das razões é precisamente porque o Hotel Saraiva de Carvalho, portanto, capitão de Abril, herói nacional para muita gente, esteve envolvido. Houve depois todo o processo das FP25, esmiuçou-se toda a participação dele, mas no fundo o hotel estava à frente do projeto global, que dá o nome ao filme, e que é uma espécie de guarda-chuva disto tudo, ou seja, as FP25 serão um dos braços do projeto global, sendo que depois o papel do hotel nas ações concretas, na violência, etc., é discutível. Ele negou sempre, enfim, o que é que ele sabia, o que é que ele não sabia de tudo aquilo, de cada operação, ou que autorização tinha vindo dele ou não. Pronto, isso nunca ficou inteiramente esclarecido, mas de qualquer maneira ele estava ligado ao projeto global, estava na origem, até porque ele tinha-se candidatado às eleições em 1976, às presidenciais, tinha tido um bom resultado, e eles achavam que havia ali uma possível vaga de fundo. Ora, o que é que acontece? Para mim, estas ações das FP25 levaram a vítimas, mataram pessoas inocentes, não tinham nada a ver com nada, pessoas que foram apanhadas no meio disto, morreu inclusive de um bebé, e a avó do bebé com um ataque cardíaco depois de ver a criança morta, quer dizer, enfim, histórias horríveis. E o filme coloca-nos mais do lado dos operacionais e dos polícias. O Ivo diz isso, ele diz: eu não quis, nenhum deles é diabolizado, não são diabolizados os membros das FP25, mas a polícia também não é diabolizada, não há aqui os bons e os maus, interessa-lhe as zonas cinzentas, mas não há ao lado das vítimas, não é? Sim, mas quer dizer, pode haver um filme, pode haver um livro, só todo feito do lado das vítimas. Quer dizer, um filme é uma escolha, é um ponto de vista. Um ponto de vista não significa estar, defender ou calcionar. Significa olhar a partir de... Ou seja, olhar o mundo a partir dali. Ele quis olhar o mundo a partir da violência, dessa violência, das pessoas que a praticaram. Não me parece que o cinema tenha que estar permanentemente a equilibrar, ou um filme que tenha dentro de si uma espécie de sistema de cotas entre o ponto de vista de uns e o ponto de vista de outros. Isso é uma espécie de campo contra campo permanente que, se quiseres, acho que é algo que acontece no debate televisivo, ou acontece na televisão. O cinema é um ponto de vista, que um realizador escolheu. Tal como o Scorsese, por exemplo,
indo para longe, mas se calhar não tão longe quanto isso. Quando fala do seu mundo, ou do mundo em que ele cresceu, Aquela criminalidade, não está a dar conta das vítimas daquele mundo. É verdade, mas porque aquele mundo em si já é simultaneamente um mundo de alguém de carrascos, mas também é um mundo também de vítimas. Não, ou seja, completamente. Mas isto só me surgiu porque a conversa depois que tivemos levou a essa questão de o país... Isto é uma ferida aberta ainda no país, não é? Há esta questão do Otelo, obviamente que dificulta, não é? Como é que tu vais aqui ultrapassar, porque há muita gente que ainda tem uma imagem do Otelo, do lado heroico do Otelo durante a Revolução. Como é que vais depois lidar com isto? Portanto, as pessoas talvez tenham evitado um bocadinho o tema para se poupar a isso. Por outro lado, quer dizer, obviamente que eu concordo inteiramente contigo, o filme não tem que dar esse lado, mas a verdade é que, olhando para um episódio histórico e pensando o nosso incómodo ainda em relação a este tema, eu senti isso quando vi o filme, até porque há, não sei como é que eu ia dizer isto, não ser mal interpretada, mas há ali algum glamour naquelas pessoas, naquela vida. Achas que há um glamour naquelas pessoas, ou há um glamour, ou o glamour está nos teus olhos, tendo em conta o teu próprio património de imagens, de thrillers que tu viste? Eu estou a falar isto porque, por exemplo, quando na Alemanha começaram a aparecer, e foi também muito depois, os filmes sobre o Baader-Meinhof, lembro que há um dos filmes que aparece em que é perfeitamente acusado de glamorizar aquelas coisas, porque, bom, aquilo passa nos anos 70, portanto, só em termos de guarda-roupa, aquilo era um luxo visual, portanto, aquilo estava tudo, as pessoas os terroristas eram podres de culo, entre outras coisas, no filme, estou eu a dizer. E, portanto, as pessoas acharam que havia ali uma glamorização. É evidente que há um momento em que os filmes também são entertainment, ou são basicamente entertainment, não é? É isso. Não acho que tenha sido essa a preocupação do Ivo Ferreira. Lá, mais à frente podemos falar sobre isso. Mas há aqui uma opção, neste lado mais abstrato do filme, do thriller, de ser um filme de género. Um filme de gente, de filme de coreografias com armas, com balas, em que a morte fica muito bem nos filmes. Não é? A morte fica muito bem nos filmes. As pessoas a morrer nos filmes, de maneira geral, é sempre... Podemos impressionar com alguma violência, ou porque há sangue, ou porque há não sei o quê, mas a morte é sempre um momento, é sempre uma espécie de auge da sequência. Eu falei no Melville, porque o Melville tem as mortes dos gangsters nos filmes do Melville são sempre trágicas, por um lado, obviamente, mas são quase bailados. Quer dizer, a morte, a maneira como o Delon morre no Samurai é incrível, quer dizer, estás a ver eu dizer, é incrível, é uma morte. Portanto, sim, há esse lado, mas estamos a falar de um filme, não é? Não estamos a falar de um ensaio, de uma estamos a falar de um filme. E do nosso olhar, acho que o nosso olhar tem esse património de imagens, quer dizer... Eu acho que nós sempre tivemos um fascínio, quer dizer, sempre fascinou a ideia de um grupo terrorista completamente, quer dizer, os Baader-Meinhof, as Brigadas Vermelhas, quer dizer, esse universo de umas pessoas que têm uma vida que nos escapa completamente, acaba por ter um fascínio, quer dizer, há muito mais obras escritas e filmadas, não sei, enfim, há muito mais trabalho, pensamento sobre os Baader-Meinhof ou as Brigadas Vermelhas do que sobre as vítimas deles. Não é? Sim, completamente. Pronto, aquelas pessoas que... Porque essas pessoas apareceram e quiseram desestabilizar ou anular o mundo ou as regras do mundo, que eram as regras que tinham sido aceites. E isso, por um lado, mete medo, mas por outro lado é fascinante. Vou-te dar outro exemplo. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, a história de Bonnie Parker e Clyde Barrow, e depois o filme, são coisas completamente diferentes. Ou seja, podia-se fazer um tratado de aquilo que existe no filme e que não corresponde àquilo que é a vida real. Porque já tens duas criaturas maravilhosas a fazer as personagens. Depois tens um guarda-roupa que criou uma moda, não é? E depois tens cenas de uma violência incrível que também se torna uma coisa de balética e, portanto, e às tantas, o facto de pessoas terem morrido, nós espectadores, isso quase é como se perdesse importância face àquilo que estamos a ver. Mas eu acho que tu tocaste aí no ponto. Eu acho que se calhar o incómodo é comigo própria, e neste caso particular, porque uma coisa são filmes americanos, vamos pôr a coisa assim. Quando tu pensas que ainda estão vivas pessoas cujos familiares foram mortos,
estamos a falar de Portugal, estamos a falar de pessoas aqui ao nosso lado. Quando pensas que isto é uma história real, eu sinto esse incómodo de me deixar fascinar, se calhar, com esse... Sim, mas eu acho que o espectador tem que criar o seu protocolo com os filmes, e esse protocolo é individual, e acho que a resistência faz parte dele. Eu acho que há uma questão aqui que está antes desta, que é o facto de nós, agora mais, mas ter demorado bastante tempo para nós enfrentarmos certos acontecimentos históricos da nossa história que se transformaram em fantasmas, não é? E, portanto, se houvesse uma produção audiovisual, digamos assim, determinada no sentido de enfrentar isso, quer no cinema, quer na televisão, se calhar neste momento nós já tinham aparecido histórias sobre as vítimas, por exemplo, desses acontecimentos. Pensa uma coisa, não estou a querer sequer a comparar, mas de que forma é que, por exemplo, tu falas em termos de imagens, uma coisa é a literatura, ou o ensaio, ou a investigação. A questão da figuração, ao fim de dar um corpo àquelas pessoas, dar-lhes uma roupa, construir personagens, é muito mais complicado. Tens memória, por exemplo, de um filme que te dê conta da experiência das pessoas que vieram da África, por exemplo? Não tens, não é? Não. Tens livros, mas não tens, não é? Houve uma série de televisão, tens séries de televisão, que às vezes aparecem umas pessoas, mas essa experiência, a experiência do retornado, por exemplo, não tens, não conseguimos olhar. Não é que as coisas não apareçam, mas um filme que mergulhe no que foi essa experiência. Nós temos, de facto, essa ainda complicada, por razões diferentes, a relação com a nossa própria história e com mostrá-la, com confrontá-la. Mas é engraçado que o livro do Byron Ruivo, não só ele é muito mais claro a dizer, porque é mais fácil, não é? A dizer, eu tentei fazer uma coisa tanto quanto possível objetiva, não é? Eu, obviamente que eticamente e politicamente sou completamente contra o que foi as ações das FP25, no entanto tento compreender a história e o enquadramento histórico de tudo isto e como é que isto surge. E depois temos o lado do filme, e aliás o próprio Ivo diz a certa altura que lhe dá um certo, enfim, ele não usa esta palavra, mas uma interpretação minha dá-lhe um certo descanso que o livro exista, não é? Porque está ali garantida uma certa um lado científico da porque coisa. Porque isso pode libertá-lo. Para ele fazer o seu filme. Exato. Depois também percebi que o Ivo teve um processo longo de trabalho e que, aliás, a Jane Zhao, que é a mulher dele, contava isto, que ele viveu com aquelas personagens muito tempo e que foi uma angústia para ele estar à altura das personagens, ou seja, não as trair de alguma maneira, não é? Ou seja, tentar tanto quanto possível compreender aquelas pessoas e não as tornar estereótipos, arquétipos, etc., precisamente porque achava que isso seria uma traição à complexidade daquelas pessoas que, enfim, que são ficcionais, e isso tocou-me de alguma maneira, não é? Perceber como isso foi importante para ele. E depois ele fala sempre de uma coisa que é a expressão que ele usa é a ambiguidade moral, ou seja, ele não quer de facto ser a pessoa que vai decidir que esta figura vou transformá-lo num mau da história e aquele num bom da história. Mas mais interessante que isto tudo, esta entrevista sai no Y desta sexta-feira, e eu conto também essa história. Jane Zhao conta que na personagem dela, na Rosa, ela tem um filho, e uma das coisas que ela, na construção da personagem, pensou, muitas vezes, foi a Rosa está a fazer isto também pelo filho. É uma coisa, ela acredita na revolução, acredita num mundo melhor para o seu filho também. E que eu falar com uma antiga operacional, perguntou precisamente isso, então e os filhos? E a outra respondeu-lhe, nunca pensei nisso, nunca pensei neles, fiz isto por mim. Porque para mim, ou seja, nós tendemos a ser um bocadinho moralistas, não é? Com os personagens, acho que um bocadinho é a favor, mas somos condescendentes, paternalistas, porque achamos que sabemos mais do que elas e somos nós que tomamos as decisões por elas e nós tendemos a achar que nós é que a guiamos, nós é que a orientamos. No caso da Rosa foi ao contrário, só que esta questão do filho deixou-me muito sem saber para onde me virar, porque eu já não sabia muito bem onde me posicionar, porque eu acho que não seria capaz de fazer o que a Rosa faz, apesar de a compreender, e achava sinceramente, porque fui naive, porque fui ingênua, assim, achava que ela fazia aquilo também pelo filho, para lhe dar um futuro melhor, não é? Esta ideia de vou-te dar, ou seja, não só por mim, mas sobretudo por ti, pelo teu futuro. E então agarrei-me a esta ideia durante muitos meses
E se calhar até mais do que... Foi mesmo muito tempo, agarrei-me esta ideia de que a Rosa construía-se um bocado a partir... Precisaste de acreditar nisso? Não, acreditei, precisei de acreditar. Para conviver com a Rosa. Mas depois, entretanto, numa conversa com mais operacional, percebi que, sendo ela mulher, a minha curiosidade era realmente também perceber se ela sentiu isso, se foi isso com ela. E ela disse-me que não, que nunca foi pelos filhos e arrepende-se disso. Convicção política? Sim, foi por ela, ou seja, de uma coisa individualista, não foi, ou seja, eu achava que era um ato altruísta, uma coisa de... Se arrependia? Sim, agora olhando para trás arrepende-se, mas que na altura ela convictamente, sem pestanejar, disse-me não, nunca foi por eles. Eu nunca fui, como assim? Não posso, ela não, foi por mim. E foi uma dureza para ela, enquanto pessoa que tinha que dar corpo à Rosa e conviver com esta mulher e tentar de alguma maneira entendê-la. Ela diz que aprendeu uma lição aí, que é nós somos muito... Queremos controlar as personagens, não é? Nós queremos moralizá-las, nós queremos dar-lhes razões que elas se calhar não têm. E, portanto, ela teve que se libertar daquilo e que não foi fácil, porque fazia parte da construção. Portanto, até porque a criança que no filme faz de filho dela é o próprio filho dela. Portanto, ela teve que, na cabeça dela, começar a entender que a Rosa não fazia aquilo pelo filho e, portanto... Mas há outra coisa aí, de facto, é que o mal da fita, nos filmes... quase sempre é baseado numa pessoa. Ou seja, o mal da fita é uma pessoa também. Portanto, os terroristas do FP25 de Abril são pessoas. Ou eram pessoas com desejos, com frustrações, com... Não estou a menosprezar o lugar da vítima, mas era essa a tua angústia sobre... O filme é colocado... O filme optou estar a contar a história do ponto de vista dos militantes. Isto não significa... Escolher esse ponto de vista não significa apoiá-lo as pessoas confundem, é uma confusão que eu acho que acontece sempre com uma confusão na literatura entre o narrador e o autor do livro. São entidades diferentes, não é? Quem escreve o livro é uma coisa, o narrador é outra. Aqui também não significa respeitar a personagem ou estar do lado dela, não significa que o realizador esteja a apoiar ou a subscrever a vida que aquela personagem escolheu. Aliás, eu acho que o Ivo, aquilo que eu disse há pouco, sobre a dificuldade que nós temos a lentidão, a dificuldade com a nossa própria história a nível de imagens. O Ivo, por acaso, é daqueles realizadores que tem estado permanentemente dedicado. É como se ele nasceu em 75, não é? Portanto, ou seja, é como se ele tivesse a querer alargar a sua própria biografia. Fazendo, digamos, porque isto também é um processo de conhecimento, não é? Há um filme dele que eu gosto muito, que é um filme chamado Águas Mil, que é um filme de 2009, portanto, 2009 já foi há quase 20 anos, em que lá estava o Portugal, alguém a descobrir pegadas, traços da vida de familiares, de um pai, lá estava o processo revolucionário em curso, alguns naquele passado. Depois há o Cartas da Guerra, 2016, baseado na troca de correspondência entre o António Lobo Antunes e a mulher, quando o António Lobo Antunes estava a cumprir o serviço militar nas colónias. Portanto, e é de facto um tipo que eu acho que quase tocante, a maneira como ele, não tendo feito parte desta história, porque só nasceu em 75, tenta que ela faça parte da sua biografia. E acho que ele faz o mesmo agora com o período das FP25. Um filme completamente diferente, que já está nas salas há uma semana. Mektoub, Meu Amor, Canto Segundo, do Abdelatif Kechiche. You're very innocent. You want to help the world. Yeah? Peut-être que je vais divorcer, peut-être que je vais à Los Angeles avec toi. On revient un jour le jour. À l'amour! É um filme que passa-se... Lembravas-te do Canto 1? Lembrava-me Canto primeiro? Lembrava-me da sensação de ver o Canto primeiro. Eu não sei há quanto tempo é que... Foi o filme de 2019 para aí. Lembrava-me, não me lembrava dos detalhes da história, sinceramente, os personagens, etc., que voltam neste. Mas há um momento neste em que o filme, ou seja, o Mektoub My Love é uma trilogia que se encerra agora. O Mektoub My Love, Canto Primeiro, estreou em Portugal.
Depois teve um segundo, que era o Mektoub My Love Intermezzo, que não chegou a estrear em lado nenhum. Teve uma estreia, digamos, mundial no Festival de Cannes, mas depois teve uma recepção bastante, enfim, negativa e gerou polémica, teve polémicas, uma polémica. Para já questões de direitos de autor da própria música, e também se sabe hoje um filme que ele mandou um bocado à pressa porque o festival exigia querer ter o filme, portanto ele mandou uma versão que ainda não estava propriamente terminada. Depois problemas com a atriz do filme, porque havia supostamente um acordo entre eles os dois, o realizador e ela, sobre uma cena, ou de uma cena que ele iria mostrar como a cena tinha resultado e portanto não terá mostrado, e portanto ela ia descobrir a cena no Festival de Cannes e ficou magoada com isso. Portanto, houve aqui uma série de problemas, o filme não chegou a ser estreado. E agora o Mektoub, Meu Amor, Canto Segundo, que é o final da trilogia, e que estreia agora, porque também só o ano passado é que o filme estreou no Festival de Locarno. Estes 3 filmes foram todos rodados, que no fundo é uma história de uma... É um filme que adapta livremente um livro do escritor chamado François Bigodeau. O livro chama-se La Blessure, la vraie, e que é uma história de iniciação, uma história sobre o verão, sobre a iniciação aos amores, ao sexo, no final da adolescência. O Kechiche adapta isto de uma forma, inspira-se de forma muito livre, e portanto, isto tudo para dizer que o que é engraçado nos 3 filmes é que há um momento neles em que a relação entre as personagens aparecem mais ou menos esmiuçadas, ou seja, quem não viu o filme anterior, apesar de tudo, tem em cada um dos filmes, como tem neste, há um momento em que estão na praia, estão a conversar, em que as personagens se apresentam umas às outras e a gente percebe as ligações que são as mesmas, no fundo, que existiam nos outros filmes, as ligações que existem entre eles. Funcionam autonomamente. Bom, sim, eu acho que sem ter visto o Mektoub, Meu Amor, Canto Primeiro, perde-se alguma coisa. Perde sobretudo uma coisa que eu acho que os filmes são iguais e muito diferentes. São muito diferentes. Tem uma tonalidade completamente diferente. E é essa diferença que me parece, ou a passagem de um ao outro, que me parece que é importante. Eu acho que o filme do meio, o tal filme invisível, o Intermezzo, é um filme tão idiosincrático. Passa-se todo numa discoteca. Passa-se todo numa discoteca, e é um filme que tem quase 3 horas, eles estão numa discoteca, ou seja, são dois numa discoteca. É um filme que supostamente se diz, o Kechiche estará agora a montá-lo, e apesar de ele ter tido um AVC, acho que está em condições, enfim, está com a equipa deles que estão a apurar o filme, talvez ele seja visto pelos espectadores, mas eu acho que o não ver o Intermezzo acho que não causa grande problema. Eu acho que quem entra neste filme não é porque não percebe a história, porque na verdade não há nunca grande plot nos filmes do Kechiche, né? Que as pessoas estão a comer, estão a falar, e o que acontece é o que acontece à mesa ou quando elas estão a comer, aquilo que elas estão a falar. Portanto, o que acontece num filme é o que elas estão a dizer. Mas é precisamente o que eu acho interessante neste filme, é a presença de 2 personagens, 2 americanos, um produtor e uma atriz, que são um casal, cuja entrada em cena, digamos assim, é uma presença que vem sendo anunciada desde o primeiro filme. No primeiro filme há vários diálogos entre as personagens em que eles falam que há uma atriz americana que vive aqui nesta zona, na zona de Sete, que se fala nessa personagem. Ela finalmente aparece. E é o facto dela aparecer, de serem americanos. O filme passa-se em 94. Eu acho que é a diferença, a sensação de diferença entre um filme e outro faz parte da experiência deste filme. Este filme precisa que o espectador sinta algo diferente. Sim, mas era isso que eu te ia dizer. Eu lembrava-me da sensação de ver o primeiro, porque eu acho que é um filme que é um ambiente, não é? Não é uma história propriamente, é um ambiente. Tu mergulhas naquilo e és levado por aquilo, é a praia, são os corpos, é o sexo, os adolescentes, a comida. A comida, e tudo aquilo flui como uma coisa que te envolve e que... Portanto, eu tenho essa sensação. Como não sabia nada sobre este, quando o fui ver, estava à espera de mais do mesmo, ou seja, estava à espera que isso se repetisse, e fiquei surpreendida porque há de facto aqui não só há uma história mais concreta, não é? E como o filme nos vai levando para afasta-nos do sol, não é? Afasta-nos dessa luz e leva-nos para um lado mais escuro. Sim, completamente. Acho mesmo isso, e é curioso, não sei se fez a sensação, isto foi rodado entre 2016 e 2018, ou seja, durante mais ou menos 3 anos, fazia parte do projeto, que era estar com os atores, estar a filmar com eles. Algumas sequências
estava determinado que elas iriam abrir o primeiro filme, outras que iriam ir só para o último filme, mas havia também muitas sequências que só na montagem é que se decidiu para que filme, digamos assim. E, portanto, ou seja, foi ali durante 3 anos, estas pessoas estiveram praticamente, enfim, em períodos determinados, juntos a trabalhar. 2016, 2018. Uma das coisas que eu acho incrível neste filme, embora sendo sempre subtil, porque as personagens só se representam elas próprias. Isto é, ele não utiliza as personagens para querer fazer passar isto ou aquilo, para querer criticar isto ou aquilo. Ele está com elas inteiramente, e elas estão inteiras no ecrã. Não é? Mas eu senti neste filme, em que há uma espécie de bússola que se mexe. No primeiro filme nós estamos completamente no cinema, dentro do cinema europeu. Essa versão cálida, não é? Neste filme, a própria comida, que é uma coisa que está sempre presente no QX, o comer aqui é diferente. Por causa da personagem, que eu acho uma atriz fabulosa, uma atriz que não é atriz sequer. A personagem da americana. A atriz americana. A maneira como o apetite dela aparece no filme, não é? Ela é voraz, não é? E essa voracidade, para mim, não é separada do facto dela ser americana. Ou seja, aquele casal ser americano. Ou seja, a questão da América, isto em 2018, já havia Trump em 2018, mas acho que este filme, de uma maneira muito subtil, está nele aquilo que nos está a acontecer agora, ou que nos tem acontecido nos últimos tempos, em relação ao imaginário que nos construiu e que ainda faz parte de nós. É a América como imaginário. O cinema americano, por exemplo, que é uma coisa que está muito aqui neste filme, a conversa sobre o cinema americano. E uma espécie de algo que descola, algo que se separa. E eu acho que este filme está lá de uma forma, está entranhado nisso. Mas ele nunca falou, ou o Caxixe não falou sobre isso, ou seja, não sabemos se de facto esse pensamento... O Caxixe nunca falou sobre isso porque o Caxixe, quando o filme estreia em Locarno, ano passado, o Caxixe já não vai a Locarno porque ele teve o AVC. E um dos aspectos que ficou tocado por este AVC foi precisamente a fala. Ele movimenta-se, as capacidades intelectuais dele estão... Isso dito pelos próprios atores com quem eu falei, estão impecáveis. Ele está a reaprender a falar. Portanto, ele não acompanhou, foram os atores que foram. Portanto, ele nunca falou sobre isso. Mas é uma coisa que eu acho que... Porque é curioso, porque quando foi o primeiro filme, porque ele é francês, de origem tunisina, e lembro-me que na altura, um crítico francês, já não lembro se foi o Monde, penso que foi o Monde, disse assim daquelas frases que é: o maior cineasta francês vivo é Abdelatif Kechiche. É aquela ideia, o nosso maior cineasta francês, e é tanto mais francês por causa disso, é porque a vida dele, a identidade dele, espelha aquilo que foi a França. Ou seja, a França foi antes um país colonizador. Portanto, os franceses hoje não são são as pessoas que também vieram para o hexágono. E o Kechiche, ele é de origem tunisina, e mais, o Kechiche foi ator, começou como ator, e nos anos 80, quando o cinema francês começou a olhar para as comunidades que construíam a França, não é? E que não apareciam muito até aí no cinema, quando começou a descobrir a figura do árabe, digamos assim, o Kechiche, como ator, foi muito utilizado. E, por exemplo, em filmes do Téchiné, a figura dele ele é usado como uma espécie do árabe gingão, sexy. Isso está neste filme também, na figura do Tony. Portanto, fala-se muito no Kechiche, no primeiro filme, portanto, a ideia de que é essa figura que representa a França, mas que não é só o hexágono, é tudo o que está à volta, como o maior cineasta francês. E neste filme, em termos de imaginário, o que está aqui em debate já não é o imaginário europeu, já é o imaginário americano, ou seja, aquilo que também está dentro de nós. E eu acho que isso é muito subtil, mas é muito forte no filme. Eu sinto que e para mim isso está associado ao negrume do filme. Sim, ela é absolutamente incrível e é extraordinário pensar que é uma pessoa que não é uma atriz, não quer ser atriz, não é? Mas que por trabalhar com ele consegue chegar àquilo... Tem a ver com o método que eles utilizam, não é? Que eu perguntei-lhe, mas ela vive no Utah neste momento. Ela entrou neste filme porque ela conhecia o Kechiche e estava de férias em Inglaterra, e o Kechiche disse-lhe: estou aqui a fazer um casting, aparece. E ela foi, portanto, eu perguntei-lhe: mas não quer continuar, não vai ser? Ela disse: não interessa nada o cinema, nada, só farei novamente um filme se for o Kechiche a realizar. E ela, de facto, eu perguntei-lhe se
se tratava de improvisação. Se perguntei a ela e aos outros dois atores, o ator que faz o Tony, o ator que faz de Amin, que é a personagem principal, uma figura de um tipo muito calado, muito doce também, mas ao mesmo tempo um observador, uma figura também um bocadinho inquietante. Perguntei-lhes, falei-lhes se estava de improvisação. E eles, os três, de maneiras diferentes, disseram-me sempre que não, é qualquer coisa de diferente. Ou seja, há um texto muito escrito, mas depois há muitos ensaios, de maneira a que aquelas palavras sejam completamente interiorizadas e que façam parte do corpo da pessoa. E diz que às tantas, como aquilo está tão interiorizado, já não me interessa afinal se aquela palavra é aquela ou não é. Pode aparecer outra. E se aparecer outra, então aquilo é reescrito. Mas havendo estas mudanças de palavras, o que é fundamental para eles é que a cena, o espírito da cena é sempre o mesmo. Sim, porque nem há tantas... No caso dela, não é? Aquilo é um papel, é muito físico, não é? Ela tanto engole como cospe, aparentemente. Quer dizer, ela engole, devora tudo, de facto, mas ao mesmo tempo ela põe coisas para dentro, mas depois põe coisas para fora, não é? Sim. E parece que é essa troca de... É como se as coisas não conseguissem parar dentro dela, não é? Mas não sentiste que, por exemplo, se passar, por exemplo, num filme como O Segredo do Meu Cuscuz, não é? O Segredo do Meu Cuscuz também, o comer está associado a uma certa angústia, porque no Segredo do Meu Cuscuz, quem viu o filme se lembra, há a história de alguém que quer abrir um restaurante que vai ser num barco, passa-se nesta zona, em Sete também, mas depois há um problema na transposição da comida para o restaurante, que é o cuscuz, e já estão as pessoas, os clientes já estão à mesa, e há uma rapariga, que é a atriz que neste filme faz tia, que para entreter os clientes, para que eles não sintam que está a passar e que as coisas estão atrasadas, ela começa a dançar. Ou seja, o corpo dela, ela usa o corpo para ganhar tempo, não é? Portanto, tudo o que está à volta da comida é uma cena bastante angustiante, porque entanto nós estamos a ver isto e a maneira como ele montou o filme, estamos a ver o que está a acontecer com o cuscuz, que nunca mais chega. Portanto, há a angústia de facto, mas há, apesar de tudo, nesse filme, as reuniões familiares, por exemplo, que as coisas acontecem, são muito quentes e muito... Eu acho que aqui neste filme, do Canto Segundo, a comida não está ligada à sensualidade. Sendo ela uma figura que se podia dizer que é sensual, mas acho que ela está ligada a outra coisa, ao gesto de devorar. E é isso que me parece determinante aqui neste filme. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.